Vejamos este discurso da videira e seus ramos. Jesus diz: todo ramo em mim que dá fruto, ele o limpa. Cuide para permanecer em Cristo quando estiver sendo purificado. Diz uma pessoa, pensei que fosse cristão, mas infelizmente tenho mais problemas do que nunca. Os homens me ridicularizam, o diabo me tenta e meus negócios dão errado. Irmão, se você deseja ter poder na oração, deve cuidar para permanecer em Cristo quando a faca afiada estiver cortando tudo. Resista à provação e nunca sonhe em dar passos mancos em sua fé por causa dela. Diga: embora ele me mate, ainda assim vou confiar nele. Seu Senhor o avisou quando você foi colocado na videira que teria que ser purgado e cortado bem profundamente. E se agora você está sentindo o processo de purificação, não deve pensar que algo estranho aconteceu com você. Não se rebelem por causa de qualquer coisa que tenham de sofrer das mãos queridas de seu Pai Celestial, que é o lavrador da vinha. Não, mas apegue-se a Jesus ainda mais profundamente. Diga: corte, Senhor, corte rapidamente se quiser, mas eu me apegarei a Ti. Para quem devemos ir? Só Tu tens as palavras da vida eterna. Sim, agarre-se a Jesus quando a faca de purificação estiver em sua mão, e assim você deve pedir o que quiser e será feito a você. Tome cuidado também para que, quando a operação de purificação for realizada, você ainda se apegue ao seu Senhor. Observe o 3º versículo. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permaneçam em mim e eu em você. Permaneça após a limpeza onde você estava antes da limpeza. Quando você for santificado, permaneça onde estava quando foi justificado pela primeira vez. Quando você vir a obra do Espírito aumentando em você, não deixe o diabo tentá-lo a se gabar de que agora você é alguém e não precisa ir a Jesus como um pobre pecador e descansar somente em seu sangue precioso para a salvação e tudo mais. Permaneça ainda em Jesus. Como você se manteve fiel a Ele quando a faca o cortou, mantenha-se fiel a Ele agora que as uvas tenras começam a se formar. Não diga a si mesmo: que ramo frutífero eu sou, quanto adorno e enfeito a videira. Agora estou cheio de vigor. Você não é nada e ninguém. Somente quando você permanece em Cristo, você é um pouco melhor do que a lenha que é queimada no fogo. Mas não progredimos? Alguém diz. Sim, nós crescemos, mas permanecemos. Nunca avançamos 1 centímetro, permanecemos nele. Ou, se não, somos lançados fora e murchamos. Toda a nossa esperança está em Jesus em nossos melhores momentos, bem como em nossos piores momentos. Jesus disse: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permaneça em mim e eu em você. Permaneça nele quanto a todos os seus frutos. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, a menos que permaneça na videira, você não pode mais nada, a não ser que permaneça em mim. Aqui então eu tenho algo a fazer, grita um. Certamente você tem, mas não separado de Jesus. O galho tem que dar fruto, mas se o galho imagina que vai produzir um cacho ou mesmo uma única uva sozinho, está totalmente enganado. O fruto do ramo deve brotar do caule. Sua obra para Cristo deve ser a obra de Cristo em você, ou então não servirá para nada. Eu oro para que você veja isso. Seu ensino a outros, sua pregação, ou o que quer que você faça, deve ser feito em Cristo Jesus. Não é por seu talento natural que você pode pregar e almas serem salvas, nem por planos de sua própria invenção que você pode ser instrumento de salvar homens. Crescer em santidade, deleite em Cristo e etc. Cuidado com os esquemas caseiros, pessoais e humanos. Faça por Jesus o que Jesus manda você fazer, porque Ele o capacitará para isso em sua graça soberana. Lembre-se de que nossa obra para Cristo, como a chamamos, deve ser a obra de Cristo primeiro em nós. Ele opera o querer e o efetuar. É assim se quisermos ser aceitos por Ele. Permaneça nele quanto à sua produção de frutos. Sim, permaneça nele quanto à sua própria vida. Não diga: eu sou um homem cristão agora há 20 ou 30 anos. Posso passar sem uma dependência contínua de Cristo. Não, você não poderia viver sem Ele se tivesse a idade de Matusalém. O seu próprio ser como cristão
depende de você ainda se apegar, ainda confiar, ainda depender, e essa é a obra do Espírito Santo em nós. E isso Ele deve dar a você, pois tudo vem dEle e somente dEle. Para resumir tudo, se você deseja aquele poder esplêndido na oração de que falei há pouco, você deve permanecer em união amorosa, viva, duradoura, consciente, prática e sem fim com o Senhor Jesus Cristo. E se você conseguir isso pela graça divina, pela graça soberana, então você deve pedir o que quiser e será feito a você, porque tua mente estará capturada pela vontade dEle e por glorificá-lo. Mas há uma segunda qualificação mencionada no texto, e você não deve esquecê-la: e minhas palavras permanecerem em você. Quão importante então são as palavras de Cristo. Ele disse no 4º versículo: permanecei em mim e eu em vós. E agora, em paralelo a isso, ele diz: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras em vós. O que? Então são as palavras de Cristo e Ele mesmo idênticos? Sim, praticamente. Alguns falam sobre Cristo ser o mestre, mas quanto à doutrina, eles não se importam com o que sua palavra declara. Enquanto seus corações estiverem corretos para com sua pessoa, eles reivindicam liberdade de pensamento. Sim, mas isso é um mero subterfúgio. Não podemos separar Cristo da palavra, pois em primeiro lugar, Ele é a palavra, e em seguida, como ousamos chamá-lo de mestre e Senhor e não fazer as coisas que Ele diz e rejeitar a verdade que Ele ensina? Devemos obedecer a seus preceitos ou Ele não nos aceitará como discípulos, especialmente aquele preceito de amor que é a essência de todas as suas palavras. Devemos amar a Deus com todo o coração, toda a força, toda a alma. Devemos nutrir amor a todos os homens e buscar o seu bem, enquanto amamos profundamente a igreja. A raiva e a malícia devem estar longe de nós. Devemos andar assim como Ele andou. Se as palavras de Cristo não residem em você, tanto na fé quanto na prática, você não está em Cristo. Cristo e seu Evangelho e seus mandamentos são um. Se você não quiser Cristo e suas palavras, nem Ele terá você, nem suas palavras. Mas você deve pedir em vão. Você deve desistir de pedir. Você se tornará como um ramo seco. Cada oração sua será apenas algo fictício. Amado, estou persuadido de coisas melhores para você e de você, e coisas que acompanham a salvação, embora eu fale assim. Que graça passar por esses portões de 2 folhas preciosas, essas 2 portas douradas, se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. E empurre as 2 e entre nesta grande sala. Pedireis o que quiserdes e vos será feito.